Finalmente chegou a primavera e o que fazer então nessa estação do ano de acordo com a Ayurveda? Sim, hoje a gente vai conversar um tanto sobre isso. Como é que a gente deve proceder na primavera para manter a nossa saúde equilibrada ou para ajudar o nosso corpo a ir reequilibrando a nossa saúde? Se você está aqui no Ayurveda Brasil Podcast há algum tempo, você já sabe que existe uma coisa chamada Ritucharya, que são as rotinas que o Ayurveda indica para determinada estação do ano. E hoje, como a gente chegou finalmente na primavera, a gente vai conversar um pouco sobre as rotinas da primavera. É um ótimo momento para você desintoxicar o seu corpinho e mandar Kapha Dosha, que é aquele que deixa o seu corpo mais pesado, ir embora de vez. Bora conversar sobre isso? Vem que eu vou te contar o que o Ayurveda indica para a sua saúde nessa estação. Mas antes você já sabe. Tá no Spotify? Segue o Ayurveda Brasil Podcast. Tá no YouTube? Ainda não está inscrita no canal? Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem adora cuidados naturais, com quem adora meditação, com quem adora técnicas de respiração do yoga. Bora pra vinheta e vem cá que hoje a gente vai falar sobre primavera. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bora falar então sobre a primavera. A primavera é o momento que Kapha Dosha vai se liquefazer, ou seja, como assim, Van? A gente acumula Kapha Dosha no inverno, né? Então, um inverno frio e úmido, é desse inverno que a gente está falando, a gente vai acumulando Kapha Dosha. E quando chega na primavera, segundo o Ayurveda, como vai esquentar, o que vai acontecer é que esse Kapha vai se liquefazer. Então, isso que estava, entre aspas, duro, ele começa a se liquefazer e esse líquido em excesso, então, vai acabar aumentando o Kapha Dosha no nosso corpo. O que significa? Significa que a gente tem que consumir, primeira coisa, alimentos que sejam mais secos e com menos untuosidade. Sempre observando o seguinte, quais são os desequilíbrios do seu corpo, se você tem desequilíbrios de saúde, ou qual é a sua constituição, ou seja, quais são os seus doshas predominantes. Então, por que isso é importante? Você já sabe. Porque quando você tem determinado dosha predominante, vamos supor que você tem muito vata dosha, que já é seco. Então aí você vai tomar cuidado com essa comida mais seca, né? Com menos óleo de boa qualidade. Aí talvez você precise de um pouco desse óleo a mais do que outras pessoas, porque o Kapha Dosha não acumule tanto no seu corpo. Então, essas orientações, é importante destacar isso, sempre são de maneira geral. Você vai saber o que mudar a partir de você e da sua relação com o ambiente, beleza? Então, feito esse destaque, vamos entender um pouco das mudanças que são indicadas, portanto, para a primavera, que é uma estação linda e maravilhosa, e a gente não quer um excesso de alergias, por exemplo, respiratória. Então, olha só, quando a gente fala que na primavera, Kapha vai se liquefazer, é por isso que é muito comum a gente ter as rinites alérgicas, as sinusites voltando com força total no período da primavera. Então, se você utiliza, por exemplo, alimentos com adstringência, e esse é um sabor que é muito potente, muito importante de você incluir na sua alimentação durante a primavera, a adstringência dos alimentos, os alimentos de sabor adstringente, eles vão diminuir o Kapha Dosha do nosso corpo, eles vão ajudar a eliminar o Kapha Dosha do nosso corpo. Vai, se eu estou fazendo um fluxo de emagrecimento, aí você tem que dar mais atenção ainda para essa secura dos alimentos e ao mesmo tempo para mandar embora esse, entre aspas, líquido em excesso que o corpo vai ficando. Por quê? Essa viscosidade em excesso, essas características Kapha, né, em excesso. Por quê? Porque senão você diminui o seu metabolismo, você diminui o seu ritmo de emagrecimento. Então se liga bastante com essa questão dos sabores. Pode colocar especiarias, né, cuidado se você tem desequilíbrio em pita, porque aí é muito quente, mas se você não tem, pode abusar um pouquinho mais até das especiarias na primavera. E mais do que isso, até fiz uma listinha aqui, como sempre, para não perder nada, não me esquecer de nada. Primeira coisa, evitar alimentos de difícil digestão.
justamente porque capa, se ele está muito aumentado no nosso corpo e a gente manda mais alimento de difícil digestão para o corpo, o que a gente vai ter? Uma digestão mais lenta, mandagni, ou seja, a capacidade de digestão, fogo digestivo, ele fica mais lento e a gente pode ter problemas aí de agravamento de capa no corpo, principalmente se você já tem excesso de capa, né, que é o caso de quem está emagrecendo. Segunda coisa, é o momento para eliminar capa dosha acumulado no inverno. O que significa isso? Aquilo que eu falei. Só que eu quero que, para quem já tem um acúmulo de capa dosha, que é peso no corpo, retenção de líquido e assim por diante, que essas pessoas deem um olhar especial para a primavera, porque se é o momento de você mandar a capa embora, é um momento também excelente para você fazer, por exemplo, programas de emagrecimento. Então, se você precisa muito continuar emagrecendo, se você precisa muito realizar um fluxo de emagrecimento no seu corpo, esse é o momento ideal. Aproveite! Se você ainda não conhece, vai aqui embaixo, entra no link e conheça o programa de emagrecimento natural, leveza e fluxo. É o momento para ele, hein? Aproveita! Que mais? Período para aproveitar. Olha que lindo! Não, esse aqui eu vou até parar. Eu ia ler a minha listinha assim em seguida, mas esse eu vou dar uma pausa que eu quero ler com atenção para vocês. Olha que lindo. É o período para aproveitar, amigas e amigos, ficar exposto à natureza, como brisas e reservatórios de água. Olha que coisa linda isso, eu adoro a Ayurveda. Isso é saúde com a Ayurveda. Quando a gente fala que a Ayurveda pensa em todas as questões, né? A gente fala que o Ayurveda é sistêmico, mas não sistêmico só por pensar nos sistemas do nosso corpo, mas sim também por relacionar a gente com esse todo que é o universo. Então, esse é um momento que você já pode sair, você não precisa se proteger tanto dos ventos como no inverno e assim por diante. Agora é o momento de você curtir essa natureza, curtir uma boa conversa ao ar livre com as pessoas, aproveitar isso também é saúde. E não é pouca saúde não, é saúde física, é saúde emocional, é saúde mental. Não dormir durante o dia. Por que não dormir durante o dia, Van? Como assim? A questão é o seguinte. Dormir durante o dia aumenta a capa. E a gente falou que a gente precisa eliminar a capa dosha que foi acumulada durante o inverno, principalmente inverno frio e úmido, certo? Bom, se a gente precisa eliminar esse capa dosha que foi acumulado, então se a gente dorme de dia, a gente aumenta ainda mais o peso, aumenta ainda mais as características de capa no nosso corpo. Então a gente não vai dormir de dia na primavera, não vai. Se exercitar, chegou o momento, você está com vontade de fazer exercício? Ótimo. Se não está com vontade, começa a buscar essa vontade aí no seu coraçãozinho. Claro que quem está no programa Leveza em Fluxo já está fazendo exercício. Esse é o mínimo, né? Tenho certeza disso. Senão vai levar puxão de orelha. Mas se não, olha só, é o momento para começar a se exercitar, mandar toda essa viscosidade de capa, essa oleosidade, esse monte de água, mandar esse peso embora e ficando cada vez mais leve, cada vez mais fluido, cada vez mais saudável. Outra questão, são indicados, portanto, os sabores Tikta, né? Kato e Kashaya. Quem lembra quais são esses sabores? É o amargo, o picante e o adstringente. Esses 3 sabores são sabores que você pode usar bastante agora na primavera. E para terminar essas pequenas instruções, mas que trazem, melhor dizendo, grandes benefícios para o seu corpo na primavera, eu coloquei aqui alguns alimentos que são interessantes de você consumir nesse período. Ó, o trigo é um deles. Que trigo? É aquele em pedacinho mesmo, né? Aquele triguinho, o grãozinho de trigo, é interessante. A cevada. Sim, você encontra a cevada em grão, você pode fazer ela como se ela fosse um arroz, você pode fazer a cevada como mingau, você pode usar a cevada, passa ela no moedor de café, faz farinha de cevada ou compra direto a farinha de cevada e faz pães com farinha de cevada, que além de ser deliciosa, é uma excelente, mas ela é excelente para primavera, justamente porque a cevada é excelente para equilíbrio de capa dosha, tá? A lentilha também, lembra que a lentilha tem adstringência. Que mais? Aí você tem que pensar assim, ó, se você for consumir carne, você vai dar preferência para carnes de animais de região árida. Bom, aí você fala assim, mas Vanessa,
Como é que eu vou achar uma carne de animal de região árida? Aí você que se vira aí, mas assim, essa é a orientação do Ayurveda. Eu tô dizendo que eu ia dizer para você exatamente as orientações do Ayurveda. Consumir mel. Então, o mel ele é excelente para diminuir capa dosha, embora a gente aprenda o contrário, né? A gente tende a relacionar o mel com ser açucarado e etc. Mas no Ayurveda a gente aprende que o mel ele só vira, entre aspas, veneno, ou seja, ele só ganha essa característica, né, de ficar açucarado, de ser um problema, de obstruir canais assim por diante no nosso corpo, quando a gente leva mel ao fogo. Então, no Ayurveda, a gente nunca leva mel ao fogo. A gente sempre consome mel frio. Não só... eu posso adoçar o meu chazinho com mel? Desde que você espere ficar morno no seu chá, você pode. Se o chá tá fervendo, você não põe mel ali direto. Isso é muito importante. E uma das coisas muito legais para você eliminar a capa dosha é você tomar assim, de manhã, uma colherzinha pequenininha de mel com um copinho de água morna para contribuir com a eliminação de capa dosha, certo? E, já falei, mas repito, dê preferência agora para ingestão de alimentos que sejam mais secos e menos oleosos. Se você fizer isso, são poucas as mudanças aí, né, dessa estação, elas são bem pontuais, como de todas as outras, mas se você fizer esses ajustes, você já vai ter um grande reequilíbrio do seu corpo e mais, você já vai manter bastante a sua saúde nesta estação tão linda, que deixa a gente tão feliz, que é a primavera. Certo? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!